Bom, vamos começar agora com a segunda parte da correção da prova da Polícia Militar de 2012. Vamos lá. Considere a situação hipotética em que a corporação policial de uma pequena cidade seja formada por um efetivo de 12 soldados. Nesse caso, a quantidade de grupos distintos constituídos por apenas 2 desses soldados que o comandante poderá formar para o cumprimento de determinada missão é igual a. Bom, a gente pode notar que a ordem não importa. Eles não vão deixar de ser soldados, nem primeiro, nem segundo. Simplesmente vai ter um total de 12 e desses 12 vai se tomar 2 soldados, formar grupos de 2 em 2 soldados dos 12 soldados disponíveis. Eu coloquei aqui uma observação sobre tipos de agrupamento, tá? Então vai ser dentro desse contexto aqui que a gente vai tirar a fórmula correta para poder resolver essa questão. Então, só lembrando alguns detalhes. Então, quando a gente utiliza todos os elementos, então vamos supor que fôssemos formar grupos, tá, de 12 em 12, ou seja, a permutação seria feita entre os 12 soldados, utilizaríamos a permutação, que é esta fórmula aqui. Quando não se usa todos os elementos, que é este caso, aí cabe analisarmos se a ordem importa ou se a ordem não importa. Então, neste caso aqui, a ordem não importa, porque o grupo vai ser de 2 soldados. Os 2 soldados não vai ter primeiro soldado nem segundo soldado, não vai ter ordem nenhuma aqui, primeiro ou segundo lugar. Então, nesse caso aqui, não importa a ordem. Então, seria a combinação, que é esta formulazinha aqui, onde é a combinação de todos os elementos tomados de 2 a 2. Isto é igual ao fatorial de n, ou seja, o total de elementos, dividido pelo produto da diferença entre o número de combinações, que é p, tá, de 2 a 2, vezes o fatorial do número de combinações. Tá bom? Então vamos lá. Então a resolução. Então vai ser a combinação de todos os elementos tomados de 2 a 2. Então vai ser igual a 12 fatorial dividido por 12 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, desenvolvendo o fatorial aqui de cima do numerador, temos 12 vezes 10, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Parei aqui em 10 fatorial porque aqui embaixo também vai dar 10 fatorial. Então a gente vai simplificar aqui. Então, fazendo as simplificações, simplifiquei aqui 10 com 10 fatorial, 6 com 2 fatorial, 2 fatorial é igual a 2, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Então, dividir aqui o 12 por 2 ficou 6. Então, 6 vezes 11, que é o resultado final, vai dar igual a 66 grupos. Então, a alternativa, letra D. Vamos aqui para a próxima questão. Texto para as questões de 33 a 35. Com o intuito de melhorar o condicionamento físico dos soldados da corporação, o comandante mandou construir uma parede para a prática de escalada. A parede de concreto será um paralelepípedo retângulo com 5 metros de altura, 4 metros de largura e 10 centímetros de espessura. Para manter a parede bem posicionada no solo, será construída uma armação com barras de ferro conforme indicado na figura. A parede fica na posição vertical, perpendicular ao solo, e a sua parte frontal, aquela que será usada para escalada, deverá ser pintada. Então, a questão número 33, baseada no texto. Se a barra de ferro F, que está posicionada horizontalmente sobre o solo, tiver 2 metros de comprimento, então o comprimento da barra G será. Então, vamos lá? Então, fiz aqui o desenho aqui do lado, né? Então, esta parede ela é perpendicular ao solo. E a barra G está distante a 2 metros desta parede de 5 metros, tá? Então, se a gente for fazer aqui o desenho, encontraremos um triângulo retângulo. Então, qual a fórmula para resolver o triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, perfeito. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, potência de um lado, passa para o outro lado em forma de raiz.
teremos que g é igual a raiz de 29. Você pode ver aqui que ele pede um valor aproximado e a gente vai ter que encontrar. Então a raiz de 29 ela é maior que a raiz de 25 e menor que a raiz de 36, ou seja, a raiz de 29 ela é maior do que 5 e menor do que 6. Então aqui a gente já mata essa alternativa aqui, letra E não é, né? Bom, a gente poderia tirar a raiz quadrada de 29, poderíamos extrair, mas aí o que a gente quer, sempre destacando, é ganhar tempo na resolução da prova. Então no momento que você vai extrair a raiz quadrada, primeiro vai demandar tempo, você pode errar, né? Fica maior a propensão a erro. Então nesse caso aqui utilizaremos os dados da própria questão. Então a gente pode ver ali que tem 5,2, né? Tem logo duas questões, a letra A e B, que dá aproximadamente esse valor. Então a gente vai fazer por tentativa, ok? É mais rápido, por incrível que pareça. Então vamos começar com 5,2, vai dar 27,4. Se a gente tentar aqui com 5,3 vai dar 28,09, bem próximo da raiz de 29, e com raiz e com 5,4 vai dar 29,16, passou. Então o valor é aproximado de G é 5,3. Então a única alternativa que satisfaz essa condição é, pois é, a letra B. É superior a 5,2 e inferior a 5,5, tá bom? Ok, vamos lá para a próxima questão. Se a pintura da parte frontal da parede custar R$50 por metro quadrado, nessa pintura serão gastos. Vamos lá. Utilizando também os dados da questão, tá? Do capítulo da questão. Então aqui eu fiz transportar, né, aquela figura do retângulo. E ele quer justamente a área frontal. E vocês devem se lembrar que ele fala lá na questão que a altura é 5 metros e a largura é 4 metros. E ele quer somente aqui a área da frente, a área frontal. Vamos calcular essa área. Então sabemos que a área é igual a base vezes a altura. Isso aí de uma figura plana, de um retângulo a figura plana, tá? Então a área vai ser igual a 4 vezes 5. Então aqui está a altura, aqui está a base. Então 4 vezes 5, base vezes altura. Isso implica que A igual a 20 metros. Mas a questão fala o seguinte, que o custo por metro ao quadrado é igual a R$50. Então, se em 1 eu vou gastar 50, em 20 eu vou gastar quanto? Eu vou gastar R$1.000, ou seja, 20 metros quadrados vezes 50, porque se em 1 eu gasto 50, então em 20 eu vou gastar 20 vezes 50. Isso aqui não precisava nem a gente fazer uma regrinha de 3, mas se for o caso você pode fazer e você vai encontrar aqui R$1.000, ok? Então a alternativa correta é R$1.200. Vocês podem notar que essas provas estilo CESP, né? Ou seja, não é certo e errado, é apenas A, B, C, D, E, elas não colocam um valor exato, né? Geralmente elas colocam uma faixa de valores para você poder interpretar a questão. Então nesse caso aqui até para chutar fica um pouco mais difícil, não é? Então vamos lá para a questão 35. Considere que, para se garantir a solidez da parede, tenha sido calculado que cada 0,2 metros cúbicos de concreto deveria conter 8 kg de brita de tamanho médio. Nesse caso, a quantidade em quilogramas de brita de tamanho médio necessário para a construção da parede será. Então, peguei novamente aqui a figura, né, que a gente já utilizou, só que aqui agora estamos utilizando a altura, a largura e aqui a profundidade, né? No caso seria de 10 centímetros. E inclusive aqui eu já até transformei em metro, né? Se você tiver com alguma dúvida, 1 metro tem 100 centímetros. Então 10 centímetros vai ter quanto? Então a gente pode fazer isso aqui também através de regra de 3. Mas acredito que a essa altura vocês já devem saber esse tipo aqui de conversão, ok? Então vamos lá para a resolução da questão. Então primeiro a gente vai calcular o volume. Base vezes a altura vezes a largura.
ok? Então a base, altura, largura. Então substituindo aqui os valores, 4 vezes 5 vezes 0,1 vai dar 2 metros cúbicos. 4 vezes 5 vezes 0,1. Então V, que é o volume, 2 metros cúbicos. Então para a gente agora encontrar esta razão, vocês podem perceber que ele diz 0,2 para 8 quilos. Então fazendo aqui uma regrinha de 3. Então 0,2 está para 8, assim como 2 está para x, que é justamente o que nós queremos saber. Então, utilizando aqui a regra produto dos meios igual ao produto dos extremos, vamos encontrar que 0,2x igual a 16. Tá? Então, 0,2 vezes x aqui embaixo é igual a 2 vezes 8, 16. Isso quer dizer que x é igual a 80 quilos. Para eliminar aqui a vírgula, você pode multiplicar por 10. Tá? Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade em fazer divisão de números decimais, então você multiplica por um número, por 10, por 100. Basta saber quantas casas decimais tem aqui à sua direita. Se tivesse duas, então multiplicaríamos por 100. Já que só tem uma, multiplicaremos por 10. Então, multiplicando por 10 ambos os lados aqui, vai dar 2x igual a 160, x igual a 80 quilos. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? Então vamos lá para a próxima questão. Considere que o comandante da Polícia Militar de determinada cidade tenha dividido todo o contingente da corporação pelas 3 regiões da cidade. Cada região será comandada por um capitão. Cada capitão comandará 5 tenentes. Cada tenente terá sob suas ordens 4 sargentos. E cada sargento comandará 15 soldados. Nessa situação, incluindo-se o comandante, a quantidade de militares da corporação é... Vamos lá. Então, ele fala aqui que são 3 regiões. O comandante-geral designou para cada região um capitão. Então, são 3 capitães. Cada capitão terá sob suas ordens 5 tenentes. E cada tenente terá sob suas ordens 4 sargentos. E cada sargento terá sob suas ordens 15 soldados. Então, para calcular o número de soldados, basta calcular o número de soldados vezes o número de sargento, vezes o número de tenente, vezes 3, que é o número de capitão. Então, só de soldados teremos 900. Para calcular o número de sargentos, você pode ver que segue aqui a mesma lógica, né? Então, são 4 para cada um desse, para cada um desse. Então, seria 4 vezes 5 vezes 3. Então, 4 vezes 5 vezes 3, 60 sargentos. Tenentes. Para cada capitão vai ter 5 tenentes. Consequentemente, 5 vezes 3 vai dar 15. Capitães são 3. E um comandante geral. Então, realizando aqui esse somatório, vai dar 979. A alternativa correta, superior a 940, inferior a 1000. Pode ver que é uma questão bem capciosa, né? Se você não prestar atenção, você poderia errar, ok? Mas aí, esta é a lógica da questão. Vamos para a próxima. Questão número 37. Considere que uma mesma equipe de 4 policiais militares, utilizando uma viatura de 4 assentos, incluindo o do motorista, execute o patrulhamento de determinado bairro. Os 4 policiais habilitados para dirigir se revezam na direção da viatura. Nesse caso, a quantidade de maneiras distintas de esses policiais ocuparem os assentos da viatura é igual a... Bom, vamos colocar aqui nosso lembrete. Pode ver que aqui ele fala que os 4 se revezam. Então, se os 4 se revezam, isso quer dizer que vamos utilizar todos os elementos. Acabou. Então, a gente já não vai utilizar isso aqui. Vamos utilizar todos os elementos. Tá? Então, vai ser uma permutação. Ok? Então, vai se tratar de uma permutação. Então, vamos lá. Já que encontramos aqui a solução, então vai ser a permutação de todos os elementos, que é igual a n fatorial. Então, P4 é igual a 4 fatorial, que implica 24. 4, vamos lá, vamos lembrar? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. P, permutação dos 4 elementos,
é igual a 24. Então a alternativa correta, letra E. Vocês podem ver que são questões diretas, né? Só tivemos duas questões que eram mais trabalhosas, mas em suma a prova foi bem tranquila, ela é bem direta. Então bastava que você soubesse as questões, as fórmulas, tá? Para poder os assuntos, ou melhor, para poder resolver a questão. Senão teria que estudar mais um pouco e fazer um outro concurso, tá? Então terminamos aqui. A resolução da prova. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E eu gostaria de fazer aqui uma observação. Vocês veem nos meus vídeos que eu sempre ofereço a apostila, porque eu acredito que é uma das melhores maneiras de estudar. Claro, isso vai depender muito de cada um, né? Tem gente que gosta de estudar através de muitos livros, gosta de estudar bastante conteúdo, tem tempo para isso, né? Venhamos e convenhamos, você tem que ter tempo para isso. Então, muitas pessoas têm tempo, têm poder aquisitivo também para poder adquirir livros, né? Então, nesse caso, prefere estudar por livros. Mas outras pessoas que às vezes não têm tempo, eu não falo nem poder aquisitivo, que também faz parte, né? Às vezes a gente não tem dinheiro para comprar livros e a gente quer comprar a apostila, que tem um poder, que tem um valor mais palpável, né, para você poder adquirir. Só que infelizmente muitas pessoas se deixam levar por observações de terceiros, né? Às vezes você nunca comprou uma apostila, mas fica com receio de comprar porque muitas pessoas falam que não presta. Isso depende muito do concurso que você vai fazer, tá? Muitos concursos para delegado, para promotor, para juiz, é complicado você estudar através de apostila para um concurso desse nível, né? Até porque se exige muito conhecimento a respeito das matérias dos candidatos. Mas a maioria dos concursos, isso a maioria esmagadora, exige apenas um conhecimento objetivo. Então os candidatos sabem ou não sabem. A gente acabou de demonstrar isso agora na prova de matemática. Então a gente viu que não exigia grandes conhecimentos profundos, né? E se você olhar a prova toda, não só da matéria que eu respondi a prova, mas de toda a prova, português, geografia, a parte de direito, todas as questões exigiam conhecimento objetivo do candidato. Isso quer dizer que se você adquirir um material que seja objetivo, tá? Seja objetivo, você vai ganhar tempo, inclusive para fazer questões e fazer revisão. Porque não é só estudar com muito assunto. Não é só você pegar um livro, ler, reler, fazer seu resumo. Não, isso não é estudar. Você também tem que praticar. Se você não praticar, então você não está fazendo nada. Então, nesse caso, a apostila propicia esse momento. Então, eu tirei aqui um trecho da parte de matemática, né, que é a parte que eu entendo mais. E eu tirei esse trecho da apostila sobre um dos assuntos que a gente inclusive viu aqui, que é a parte de combinação. Você pode ver que não tem não é prolixo, não tem muito blá blá blá. Ele vai direto no assunto. Combinação é todo o conjunto formado por P dos N elementos de um conjunto, difere do arranjo por quê? Aqui a ordem não é importante. Então é claro que antes ele deu o que era arranjo e aqui ele falou que a ordem não é importante. Isso que você precisa saber. A ordem não é importante, conforme a gente já viu lá na resolução da questão. Aqui ele coloca a fórmula. Isso aí você tem que saber. Isso aí você não precisa saber deduzir isso, né? Você não precisa pegar um livro de matemática, quero deduzir, não precisa. Você tem que saber a fórmula, isso aqui você vai ter que decorar. Mas como é que você decora? N fatorial dividido por... Não precisa disso. Isso você vai fazer através de resolução de questões. Então aqui ele já passa respondendo aqui uma questão, tá? E
Posteriormente aqui ele colocou várias questões para você continuar exercitando com um nível de dificuldade crescente. Ainda tem isso, não adianta você pegar, por exemplo, a fórmula, pegar aqui a definição, a ordem não importa, e pegar logo uma questão da FUVEST, uma questão do Enem. Calma, aí você vai ter que também responder nas questões mais fáceis até chegar numa competência maior, porque aí você consegue elevar também o nível de dificuldade, ok? Então você pode ver aqui, está destacando aqui a questão, né, questão simples, mas a partir daí ele resolve, ele mostra como é que se faz, e a partir daí ele coloca questões para você poder fazer. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá? Espero que você se inscreva no nosso canal, que logo a gente vai estar colocando mais dicas e também mais correções de provas, tá? Então se inscrevam, muito obrigado e até a próxima.